Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje era o dia da nossa aula de teatro de Augusto Boal, mas eu estou preparando o material ainda. Essa semana foi muito corrido, então nós iremos trabalhar hoje o cubismo. O cubismo, ele teve início em 1907, no início do século XX, lá nas suas vanguardas europeias. Lembrando que consulte os outros vídeos que eu vou preparando também, liberando para você nas plataformas que fazem parte das vanguardas europeias, que são elas expressionismo, dadaísmo, futurismo, fauvismo, cubismo e surrealismo. Então vamos lá. Lembrando que no sinaleiro do Vestiba, o cubismo ele é vermelho, porque ele faz parte da história da arte e, além de fazer parte da história da arte, ele cai também como vanguarda europeia no seu vestibular. Então, você que está se preparando para PSS, Enem, vestibular, concurso, cubismo pode ser que apareça ou uma questão toda sobre ele, ou apareça uma somatória. Por isso que é importante você se localizar na linha do tempo da história da arte. Não esquecendo que abaixo tem o link das nossas redes sociais, do nosso material num precinho acessível e também o mapa mental para você baixar e ter ele aí com com os tópicos principais que abordam o cubismo europeu. Então, os objetivos da nossa aula é compreender as características do movimento cubista e o contexto histórico, conhecer os principais artistas e as suas obras e analisar algumas imagens que remetam à pintura cubista do grande ícone Pablo Picasso. Então, por que será, pessoal, que esse estilo é chamado de cubista? Por que será? Na verdade, o cubismo, ele teve início com a inspiração de Pablo Picasso em Paul Czanny, à esquerda do seu vídeo. Então, Paul Czanny é um artista, um pintor pós-impressionista, que inspirou Pablo Picasso em suas obras e também na criação da sua primeira obra que deu início ao cubismo. Mas o que foi o cubismo? O cubismo foi um movimento artístico que teve início em 1907 em Paris, na França. Foi influenciado por Paul Czanny, pintor pós-impressionista, e Picasso deu início ao movimento artístico. Os fatores que influenciaram o estilo de Picasso foram três. À esquerda do seu vídeo você pode observar as obras de Paul Czanny, depois uma visita a uma gruta em Lascaux, lá na Espanha, que ele fez uma arte rupestre, ele foi visitar as grutas com pinturas rupestres, e também logo abaixo a máscara africana. Ele fez uma visita ao Museu do Homem, em exposição da arte africana. Então, esses três fatores, que são as obras de Czanny, visita a uma gruta em Lascaux e a visita ao Museu do Homem primitivo, deram origem à obra que abre o movimento cubista em 1907, que é Les Demoiselles d'Avignon, que está à direita do seu vídeo, que também é conhecida como Senhoritas de Avignon. Então, dando continuidade aqui, as características da arte cubista. A arte cubista, ela traz formas geométricas, então linhas e formas claramente definidas. À esquerda do vídeo nós temos a obra de Juan Gris, Vidro e Tabuleiro de Damas, de 1917. Você pode observar que ali nós temos bem frisado as figuras geométricas, a geometrização nas obras cubistas, bem marcada, bem delineada. Múltiplos pontos de vista, ou seja, os objetos são retratados de diferentes ângulos e a perspectiva achatada, o espaço não tem profundidade, parece 2D. Então lembram que lá no Renascimento ele era tridimensional, aqui no cubismo ele é bidimensional. Então, vou trazer para vocês as fases do cubismo. O cubismo é dividido em duas fases. A primeira fase, o cubismo analítico, de 1909 a 1912, com os artistas de destaque Georges Braque e Pablo Picasso.
As características dessa fase cubista. Eles analisavam as formas do objeto, espalhando-as pela tela. Então, o intuito era planificar, abrir aquele objeto, desvencilhar ele e planificar ele na tela. Enfatizavam a forma e a renúncia total da perspectiva. Não tem discursão de cores, a paleta é quase monocromática. Lembram quando vocês fazem degradê na escola, que vocês começam do amarelinho bem claro e a tonalidade vai subindo até o amarelo escuro? Ou vice-versa? Começa do escuro e vai fazendo o degradê até o amarelo bem claro. Então, aqui no caso, eles faziam essa paleta monocromática, esse degradê, mas de cores marrom, bege, verde e o cinza. No centro do teu vídeo, você tem a obra O Acordeonista, que é o ápice da primeira fase do cubismo analítico, que foi produzida em 1911 por Pablo Picasso. Então, a comparação, eu trouxe um comparativo entre as obras do Renascimento e o Cubismo. Vocês têm que estar antenados para quando aparecer na prova de vocês, vocês matarem a questão só com a visualização, só com o relembrar dessa linha do tempo. No Renascimento, como nós observamos a La Gioconda, a famosa La Gioconda, a Mona Lisa, pintada por Leonardo da Vinci, aqui vocês veem claramente a técnica do chiaro escuro ou do claro escuro, a profundidade, lá ao fundo vocês observam as árvores, observam o riacho, o rio, ali dá para observar até uma estradinha ao fundo da Mona Lisa, dando essa caracterização do 3D devido à perspectiva que nós vimos lá no Renascimento. No cubismo, à direita do seu vídeo, está a obra Les Demoiselles d'Avignon. É totalmente contrária à fase do Renascimento. Então, eles queriam romper com o tradicional. Lembrando que todas essas vanguardas aconteceram no período de guerras, então os artistas perdiam muitos amigos nessas guerras, tinham pintores que vinham sem um braço, sem uma perna, amputados da guerra, e eles começaram a se questionar: por que ter uma obra tão milimetricamente perfeita se o homem é irracional e produz as guerras? Veja que é um conteúdo bem pertinente aos dias que nós vivemos hoje, entre meio a duas guerras. O cubismo à direita já apresenta o quê? As formas bem marcadas e também a pintura bem marcada com cores vibrantes. A segunda fase do cubismo é o cubismo sintético, que acontece entre 1913 e 1914. Os artistas Juan Gris, George Braque e Pablo Picasso são os artistas com a maior performance nesse período. Então, as cores são mais vibrantes, a introdução da técnica da colagem na pintura, por Braque e Picasso, e Juan Gris, hoje o grafite que vocês veem, aquele grafite que muitos grafiteiros fazem com stencil, teve sua origem lá com Juan Gris, lá na década de 1920 e 1930. No século XXI. Então, Juan Gris deu início a essa técnica incorporando letras em stencil e tiras de papel à pintura. Ao centro do vídeo, vocês acompanham Guitar and Newspaper, de 1925, uma obra de Juan Gris. Agora nós vamos falar um pouco sobre as fases da pintura de Picasso. Então, Picasso, que é o grande expoente, o precursor do cubismo, ele teve 5 fases em sua pintura. Essas 5 fases foram divididas de acordo com as fases e temas que ele utilizava em suas pinturas. De acordo com as pinceladas, essas fases aconteceram. Então, a primeira fase é a fase azul, que acontece de 1901 a 1904. Então, um amigo de Picasso se suicida e ele fica muito deprimido e retrata apenas a miséria, melancolia, a tristeza e a depressão, na fase azul. A segunda fase é a fase rosa, de 1904 a 1906. Ela é totalmente contrária à fase azul.
a anterior, porque ele se apaixona e está num relacionamento. Então ele fica feliz e retrata isso em suas obras. As cores são arroxeadas, temas circenses e ele faz bastante uso dos arlequins ou da arlequina. Aqui é o período africano, de 1907 a 1909, quando ele produz Les Demoiselles d'Avignon. Então, ele explora a desproporção, a geometria e a desconstrução. A obra direita do seu vídeo é Autorretrato, produzida por Picasso em 1907, no período africano. Depois vem o cubismo analítico, que nós já vimos, de 1909 a 1912. Então, a pintura de Picasso, como vocês podem observar no acordeonista à direita do vídeo, ela é planificação do objeto na tela a partir da fragmentação. E aqui, a última fase de Picasso, a quinta fase, é o cubismo sintético, que também nós já vimos na nossa aula, que acontece de 1912 a 1919, onde as cores são mais vibrantes. Deixo para vocês as referências bibliográficas e nos encontramos na nossa próxima aula. Obrigado. Um forte abraço, não esquece de se inscrever nas nossas redes sociais, baixar o seu mapa mental, prontinho aí para você fazer as suas anotações. E um forte abraço e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!